eu aceitei a sua proposta, apesar de não ter avisado. Ok. O áudio tá ok? Bom, tudo bem? Bom dia a todos. Eu preciso daquele aparelhinho. Bom, a minha apresentação chama Inteligência Artificial, Transhumanismo e a Permanência de Nossos Valores. Eu vou começar com uma descrição de o que é transhumanismo. Vou falar um pouquinho de alguns aspectos relativos à inteligência artificial, em particular o processo de otimização. E, por fim, vou falar sobre a questão da permanência dos valores humanos, os valores que nós queremos preservar ao longo dos processos tecnológicos aí que vão acontecer no próximo século. Durante a minha apresentação, eu também vou perguntar algumas coisas para vocês, tanto para obter informações práticas, do tipo como é que vocês descobriram que essa palestra ia acontecer e por que vocês vieram para cá, como para descobrir informações do tipo qual é o público com qual eu estou lidando para tentar guiar a minha palestra aí nas direções mais desejáveis. Então eu vou começar perguntando quem aqui considera saber o que significa o conceito de singularidade. Por favor, levanta a mão bem alta, só para eu ter uma ideia. Ok. Bom, a cada 2 slides, mais ou menos, eu vou fazer uma pergunta dessas para vocês, assim vocês se mantêm acordados também. Bom, o que é transhumanismo? Transhumanismo é o estudo das ramificações, promessas e danos potenciais do uso da ciência e da tecnologia para ultrapassar as limitações fundamentais do ser humano. É um movimento cultural e intelectual que afirma a possibilidade e a desejabilidade de alterar fundamentalmente a condição humana através de razão aplicada, especialmente utilizando tecnologia para eliminar o envelhecimento e para profundamente aumentar as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas dos seres humanos. Esse gráfico é muito conhecido entre as pessoas que defendem o transhumanismo ou pós-humanismo. Basicamente, ele reflete quais são os espaços experienciais ou os espaços cognitivos ou, enfim, as maneiras de se ser acessíveis a diferentes entidades, acessíveis aos humanos, que são esse grupinho redondo aqui, acessível aos animais. Talvez alguns de vocês conheçam um paper que diz que não se sabe como é ser um morcego, que a gente não pode saber o que é ser um morcego. Então você pode pensar que os morcegos eles estão dentro desse círculo cinza, mas fora do círculo vermelho, essa experiência de ecolocar-se, por exemplo. A ideia de o que os transhumanistas defendem é que a gente deve explorar melhor o espaço dos modos de ser. Então, o que seria um transhumano? Um transhumano é uma pessoa que consegue acessar alguns desses espaços através de uma modificação tecnológica do próprio corpo, através de uma modificação cognitiva, pode ser através de treinamento, pode ser através de diversas coisas em que você amplia ou modifica a condição humana de determinadas maneiras. Então é óbvio que a gente conseguiria acessar algumas coisas que os animais podem acessar, talvez seja possível nadar como um golfinho, se você tivesse nadadeiras e artefatos similares. E também podemos acessar coisas que nenhum animal atual já acessou em termos de cognição. Talvez haja um prazer perdido por aí, vamos dizer, um prazer que nunca foi experienciado, muito maior do que os que a gente conhece. E, no entanto, a evolução nunca teve um incentivo para moldar os cérebros humanos ou os cérebros animais de tal maneira que eles experienciassem esse prazer, que está aí, vamos dizer, no espaço das mentes possíveis, mas não está aí no espaço das mentes atuais, das mentes que de fato existem, tanto humanas quanto animais. Quanto de máquinas, se é que máquinas podem ter mentes, porque até o momento a gente não sabe nem se existe alguma experiência que já está sendo tida por algum artefato mecânico, alguma máquina, etc. E, basicamente, os transhumanistas defendem que a gente deve explorar esse espaço. Esse seria o espaço de experiências possíveis para aqueles que ainda permanecem, em alguma medida, humanos, mas já se deslocaram um pouco. E muitos de nós defendem também a ideia de que não necessariamente um imperativo ético para todos, mas é desejável que haja a liberdade de escolher tornar-se pós-humano e poder acessar toda uma outra gama de modos de ser que não foram ao longo da evolução
dos seres biológicos, dos primatas, dos macacos, dos antropóides e dos humanos, acessados por enquanto, porque não foi assim que a evolução esculpiu nossas mentes até o momento. Os transhumanistas eles se diferenciam de um grupo que são os biologistas como oposições polares, né? Enquanto os transhumanistas defendem que a questão fundamental para a ética, a propriedade fundamental é a pessoalidade, é ser uma pessoa, os biologistas vão ter algum tipo de racismo humano, ou seja, de defesa de que a espécie humana, como ela é mais desejável eticamente do que variações sobre ela, por exemplo, ou diferenciações. O transhumanismo tem origem no humanismo e os biologistas, né, vamos dizer, os que defendem posições contrárias, acreditam que existem alguns tabus que são sagrados, alguns valores que são pré-determinadamente sagrados. O transhumanismo prega a liberdade individual, enquanto o ludismo prega banir ou cercear algumas das possibilidades do que a gente poderia acessar. E quanto à postura diante da tecnologia, é muito corrente entre os transhumanistas dizer que os riscos, apesar de eles existirem, eles são, de alguma maneira, administráveis. Ou, uma posição mais comum ainda é, a tecnologia virá, não há como evitá-la. Dado que não há como evitá-la, é melhor pensar sobre ela, discutir as questões éticas relativas e tentar alterar o que haja de ser alterado, do que tentar negar ou barrar uma coisa que não pode ser parada. Então, os transhumanistas vão se dividir entre essas duas categorias. Entre achar que os riscos são administráveis em si, ou que mesmo que eles não sejam, é a única opção que a gente tem, é o only game in town. Uma política que costuma separar também os transhumanistas dos demais é a questão de quanto os pais devem ter controle sobre a criação e diversos outros aspectos da vida dos seus filhos. Então, os transhumanistas confiam, em geral, na paternidade, confiam que os pais devem ter direitos e liberdades e etc., enquanto os biologistas dizem que os pais são primordialmente ruins, em alguma medida, que o Estado ou as leis devem controlar como se deve criar uma criança ou como se deve produzir uma criança, por exemplo. Não se deve selecionar geneticamente uma criança para tais e tais características, para não ter síndrome de Down, para ter, não sei, uma altura específica, ou o que quer que seja. O que é esse racismo humano? Aliás, não, antes de falar sobre isso, eu quero fazer mais uma daquelas perguntas. Primeiro, quem que está aqui, por favor, levante a mão bem alto, que está aqui porque viu um dos cartazes físicos e não online da apresentação. Ok, cartazes físicos são bem mais relevantes do que eu esperava. É bom saber. Tá bom, obrigado, gente. Do racismo humano, é uma ideia de que o incorporamento humano é a base do que sustenta os nossos direitos, ou seja, os humanos ou têm almas ou algum tipo de dignidade espiritual, criptoespiritual, por assim dizer. Uma citação que vem aí da Assembleia Geral da ONU, de 1998, o genoma humano constitui a unidade fundamental de todos os membros da família humana, assim como o reconhecimento da sua dignidade e diversidade. Ou seja, é uma postura que assume que enquanto o genoma permanecer o mesmo, temos direitos. Se o genoma mudar, os direitos se esvaem na mesma medida. Essa postura com certeza não foi pensada para isso, a pessoa que fez isso não estava propositalmente tentando fazer isso, mas sem querer ela caiu nesse atalho, nessa falha mental, vamos dizer. Diferentemente disso, como é que os transhumanistas pensam a questão de direitos? Pensam na questão da pessoalidade. Seria a falta de pelos um dos genes necessários para a cidadania? Talvez não. Sabe? Talvez os primatas, os grandes primatas, tenham direitos similares aos nossos, embora eles não possam votar, sabe? Eles tenham direitos éticos similares. Você pode ser um humano e não ser uma pessoa. Um feto, eu esqueci o que essa sigla significa, ou ter com o cérebro em coma. Você pode ser uma pessoa e não ser um humano. Um orangotango,
uma inteligência artificial talvez possa atingir esse estado um dia de pessoalidade, ou um pós-humano, uma mistura, uma fusão entre humanos e tecnologia. Pessoalidade legal confere o direito à vida e a continuidade pessoal. Ou seja, os transhumanistas acham que a continuidade pessoal é um direito fundamental de todas as mentes que têm a característica de ser uma pessoa, independente de qual a constituição física, biológica, genética ou não delas. Nós defendemos também a ideia de direitos humanos radicais. Não necessariamente todos os transhumanistas são democráticos, mas uma boa parte é. E dizem que a pessoalidade, não raça, gênero ou espécie devem ser a base da cidadania. E os cidadãos têm o direito de autopropriedade, de autodeterminação e controlam seus próprios cérebros e corpos para fazerem deles como quiserem. Bom, as pessoas gostam muito de fotos e de ver pessoas. Eu vou fazer mais uma daquelas perguntas agora. Esses são alguns dos transhumanistas, vou contar um pouquinho sobre alguns deles e um pouquinho mais sobre outros. Eu queria, por favor, que vocês dissessem, assim, batendo o olho, se vocês conseguem reconhecer pelo menos 3 das pessoas que estão nessas fotos. Levantem a mão, por favor, eu não consigo ver. Ok, alguém consegue reconhecer 6 pessoas que estão nessas fotos? Quero saber se as pessoas que vieram para cá já são previamente dessa área de estudo ou não. Não, a maioria não. Ok. Bom, então, vou falar bem brevemente sobre quem são essas pessoas. Esse é o Robin Hanson, ele é um economista, ele inventou os mercados de previsão, basicamente um mercado de apostas em que você faz previsões sobre tecnologia, similar ao mercado de esportes, em que você faz previsões sobre quem vai ganhar o próximo jogo. Ele discute muito questões de economia de cérebros emulados, caso seja possível um dia simular cérebros em computador, quais são as consequências econômicas disso. Ele é um economista, físico e filósofo. O Eric Drexler, ele é basicamente famoso por ter escrito o maior tratado de nanotecnologia da história. O Stephen Hawking, talvez vocês já tenham ouvido falar, a associação mais imediata, buracos negros. Esse sujeito aqui é um sujeito também bastante conhecido. E ele é responsável pelo DOS, pelo Windows, mas muito mais importante que isso, ele talvez seja, contrafactualmente, a pessoa mais relevante do mundo em termos de combate à malária. Ele convenceu dezenas de bilionários a doarem da ordem de 400 bilhões de dólares para causas e caridades eficientes ao longo do mundo. E talvez ele seja um dos candidatos para o ser humano mais eficiente em gerar bondade através de causar doações da história, por uma questão puramente numérica. O Bertrand Russell, imagino que quem seja aqui do IME conhece o criador da lógica simbólica, que passou a segunda metade da vida dele impedindo que os primeiros ministros, presidentes e czares de diferentes nações utilizassem a bomba atômica, provavelmente uma das razões pelas quais estamos aqui tendo essa conversa hoje. Ele era amigo de muitos dos grandes políticos do século e a lógica simbólica que foi criada por ele serviu para que esse sujeito aqui criasse o computador, junto com outras pessoas no MIT em idos de 54. Pois bem, esses são alguns dos mais conhecidos. Aí temos alguns filósofos aqui, filósofos de Oxford, movimento abolicionista com David Peirce. O Aubrey de Grey ficou famoso principalmente por defender que nós devemos combater o envelhecimento. Ele fundou a Methuselah Foundation, uma fundação que pretende prolongar a vida de ratos e humanos. Esse sujeito aqui talvez um dia consiga bater esse aqui como o mais relevante contrafactualmente. Ele é criador do PayPal, principal acionário do Facebook, bilionário, financiou a Fundação Matusalém, é o principal financiador do Singularity Institute e de mais uma série de outras entidades que lidam com tecnologia e com desenvolvimento técnico ao longo do tempo. E por fim temos o Max Tegmark, que aqui é um professor do MIT muito famoso de física, que é um dos principais defensores da teoria dos muitos mundos da física quântica. Os demais 3 aqui eu vou contar a história deles mais profundamente daqui a pouco. É o Nietzsche. O Nietzsche que defendia os Ubermensch, os super-humanos.
Esse tema, quando eu comecei a me interessar por ele, em 2003, 2004, era considerado ridículo e absurdo. Todas as pessoas que se manifestavam como singularitários, imortalistas, criogenistas, etc., etc., eram consideradas lunáticas. Eu devo ter sido um dos primeiros brasileiros a fazer isso. Isso gerou uma quantidade enorme de sofrimento pela qual nenhum de vocês vai ter que passar. E hoje em dia, alguns anos depois, isso já foi capa de uma série de revistas que vocês podem conhecer. Inclusive alguns dos sujeitos ali das fotos anteriores estavam na capa da Veja recentemente. Bom, eu vou falar um pouquinho de uma apresentação do Eliezer Yudkowsky, que é um pesquisador do Singularity Institute, onde eu fui Visiting Fellow. Escalas mentes superinteligentes, uma visão paroquial. Você tem o idiota do vilarejo e o Einstein, certo? Uma visão um pouco mais cosmopolita. O rato, o chimpanzé, o idiota do vilarejo, o Einstein, quase nada na frente. Uma distância enorme não percorrida até hoje. Poder invisível da inteligência humana. O que a gente foi capaz de criar? Fogo, a linguagem, armas nucleares, arranha-céus, espaçonaves, dinheiro e ciência. A gente não avalia isso como produtos da inteligência humana porque a gente costuma estar medindo ela em Einstein contra o idiota do vilarejo. O que é inteligência artificial? É brincar com a mais poderosa força no universo conhecido. Argumento. Se você soubesse o que uma mente inteligente vai fazer, você seria ao menos aquele tanto inteligente. Se você soubesse prever os movimentos do seu oponente no xadrez, você seria tão inteligente quanto ele e conseguiria vencê-lo. Conclusão. Humanos não conseguem compreender uma inteligência maior que a humana. O que é essa escala média? O que é uma escala em que o rato tem uma capacidade menor do que a nossa e sabe-se lá o que pode existir nessas outras regiões? Acho que ela mede um processo de otimização. Talvez seja um vocabulário familiar para quem vem da computação. É um sistema físico que atinge pequenos alvos num espaço de procura grande para produzir efeitos no mundo real coerentes. E efeitos físicos, né? Porque não tem como você existir nesse mundo de maneira muito não física. Por exemplo, dirigir até o aeroporto, o espaço de procura são os caminhos possíveis, o alvo pequeno são os caminhos que de fato vão até o aeroporto, e o efeito coerente é chegar até o aeroporto. Como é que você quantifica a otimização, que eu estou propondo como uma das maneiras de pensar em inteligência? A otimização é um processo que atinge pequenos alvos em grandes espaços de busca. Só uma fração infinitesimal das possíveis configurações do material em um Toyota Corolla iriam produzir um carro tão bom quanto, ou melhor, do que o Corolla. E como é que se quantifica? Quão pequeno tem que ser esse alvo? Né? Quão grande tem que ser o espaço de busca que essa inteligência está buscando? Bom, a gente pode quantificar isso em bits. Você pode contar todos os estados que são bons ou melhores do que o resultado atual, de acordo com a ordem de preferência do otimizador. Então, o otimizador ele tem uma ordem de preferência de estados do mundo. Essas são mais desejáveis, essas são menos. De acordo com essa ordem, você pode avaliar quais são melhores e quais são piores. Quanto melhor o resultado, menor o alvo que está sendo atingido. Ou seja, o otimizador mirou melhor. Divide o alvo da busca inteira pelo tamanho do alvo atingido e você tem o logaritmo na base 2 da quantidade de bits que foi ganha nesse processo de utilizar a inteligência para essas coisas. Então você encontrou num espaço de busca enorme, através desse cálculo matemático, qual que é a quantidade de bits de informação que foi ganha ou a quantidade de bits de otimização que foi executada. Esse é o slide mais complicado da apresentação, então agora tudo vai ficar mais fácil. Só existem dois processos que são conhecidos de otimização. A seleção natural, que esculpiu boa parte da vida biológica que vocês veem ao seu redor. Alguns diriam que toda ela. E a inteligência humana, como um outro poder de otimização, que é o que te faz poder dirigir para o aeroporto, quando você precisa buscar alguém no aeroporto ou fazer alguma tarefa dessa ordem. Bom, agora vocês vão ouvir falar de singularidade pela primeira vez. A ideia de singularidade é a ideia de que, em algum momento, um processo de otimização
vai ser melhor do que a melhor inteligência humana em otimizar a si mesmo. E quando ele consegue se melhorar, o fato de que ele se melhora torna ele melhor em se melhorar. Assim, na verdade isso é a hipótese. A hipótese é, ele é melhor em se melhorar e, portanto, a nova versão dele, vamos dizer, a versão 1.1, não vai criar 1.2, vai criar 1.21. É um processo quadrático. E a versão 1.21 vai criar a versão 1.45, etc, etc. De modo que você tem o que eles chamam de uma explosão de inteligência. Um processo que atinge, naquele gráfico comprido que eu tinha mostrado antes, ele escalona naquela direção com uma violência que a gente ainda não sabe, mas supõe-se que seja muito rápido em direção a um estado de mais inteligência. Esse é o Kurzweil. Eu estabeleço... Peraí, deixa eu ver o tempo aqui. Enquanto vocês vão lendo aí, enquanto eu vejo quanto tempo tem. Eu vou ter que pular uns pedaços. Pois bem, ele estabelece que a data da singularidade deve ocorrer por volta da ordem de 2045, o momento em que essa inteligência consegue executar tais tarefas. Vocês já devem ter visto vários gráficos desse tipo, isso é um gráfico logarítmico, ou seja, se ele está reto, significa que o formato dele seria assim. E ele tem basicamente poder de computação e a expectativa de quando esse poder de computação vai atingir os macacos e os humanos e a nossa capacidade cognitiva. Essas são tecnologias transhumanas, também são tecnologias que habilitam a possibilidade de singularidade. A biotecnologia, a nanotecnologia, a robótica e a inteligência artificial forte, que eu não vou ter tempo de explicar. Mas são tecnologias que, ao mesmo tempo, elas são transhumanas porque elas modificam a condição humana da maneira que os transhumanistas desejam. E elas são permissoras da singularidade porque elas aumentam a probabilidade de que haja uma singularidade, de que haja uma inteligência sobre-humana capaz de modificar a si mesma daquela maneira que eu descrevi, gerando uma explosão de inteligência. Existem diversas previsões para isso. O estado atual da neurociência parece indicar que a gente vai demorar um pouco mais do que se previa originalmente para atingir a singularidade. No entanto, isso talvez possa ser integrado com circuitos de computação por empresas como a Novamente e designs de inteligência artificial que levam em conta aspectos cognitivos que a neurociência ainda não sabe, mas modulados na área de computação e não modulados na área de como entender como as sinapses e as colunas corticais, etc., funcionam. E se isso for feito, a gente pode acelerar um pouco o evento da singularidade, o que pode ser desejável ou indesejável, dependendo de se ela é uma singularidade positiva, amigável aos humanos, ou não amigável, que é um tema que eu vou entrar mais tarde. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma daquelas perguntas para fazer. Eu também queria pedir para todo mundo levantar a mão que está aqui sem ter tido uma aula ou conversado ao longo da vida com nem o professor Valdemar, nem eu. Quem está aqui que não conhecia nenhum de nós, não teve nenhuma aula, etc. Tá, muito interessante. Também tão imprevisível quanto a última pergunta que eu fiz. Ok, obrigado. Cada uma delas carrega um aspecto perigoso e terrível. Então, você pode ter patógenos que são específicos da nossa raça, criados pela biotecnologia. A nanotecnologia pode engolir toda a matéria do universo de diversas maneiras, caso seja possível criar nanotecnologia autorreplicante, da mesma maneira que os genes meio que consumiram uma boa quantidade do carbono disponível para formas vitais na Terra. Enfim, tem uma série de cenários perigosos, e o que vai nos interessar mais aqui é o cenário de um sistema de objetivos da inteligência artificial, que é um sistema não amigável, ou um sistema instável. Não amigável significa não amigável aos humanos, não capaz de preservar os nossos valores. Então, se a gente criar uma inteligência artificial forte, com uma função utilidade, ou um sistema de desejos, em que os valores dela não incluem os nossos valores, ou não incluem os humanos, isso é um perigo muito grande, com o qual a gente vai ter que lidar. Tudo bem falhar em construir a inteligência artificial. A coisa perigosa é ser bem sucedido em construir a inteligência artificial e falhar em construir uma inteligência artificial amigável. Agora, nesse momento, a humanidade não está preparada para lidar com isso. A gente não está preparado de maneira alguma.
A razão pela qual nós sobrevivemos até hoje é que a inteligência artificial está cercada por um casco protetor de dificuldades teóricas enormes que nos preveniram de lidar com a inteligência artificial antes que nós soubéssemos o que a gente estava fazendo. E essa é uma das razões pelas quais estamos aqui hoje, assim, eu imagino. Pois bem, essa é uma afirmação do Eliezer Yudkowsky, e eu considerei ela quando eu a vi, e todo o conhecimento que a cerca, né, que não está contido nessa apresentação, estou dando só umas ideias, como o problema mais importante que eu tinha encontrado até hoje. Assim, qual é o maior problema que eu tinha visto? Esse parece ser o maior problema que eu havia visto. E eu gostaria de defender aqui, de make the case, que existe uma classe de problemas que são os problemas mais perigosos e mais danosos com os quais nós teremos que lidar e com os quais nós viemos lidando ao longo do tempo, até hoje, que são os problemas que são estabelecidos pela natureza. E o que eu quero dizer aqui com problemas estabelecidos pela natureza? Esses são os problemas que têm algumas propriedades fundamentais que dependem de fatores que não têm nada a ver com a evolução da nossa mente. Resolver a conjectura de Poincaré é muito interessante, é fantástico, mas já houve um Poincaré que conjecturou aquilo, então já existe uma correlação entre aquele problema e uma mente humana. Descobrir quem traiu quem na novela das 8 é um problema muito complexo, assim, cognitivamente extremamente complexo, mas ele é proporcional ao que as nossas mentes evoluíram para fazer. Ele é proporcional à vida nas savanas em que as nossas mentes surgiram. Mas existem problemas cujo nível de complexidade ele é dado pela natureza sem nenhuma consideração com a história da mente humana, com a história das mentes, com a história dos conhecimentos e como eles foram criados e das emoções humanas e como elas foram sentidas. E eu queria defender assim, que independente de quais dentre esses vocês selecionem, eu acho que quase todos os maiores problemas humanos são problemas que são estabelecidos pela natureza. Eles são dados à revelia das capacidades cognitivas humanas. Naquela escala de inteligência, se o problema está aqui, ele está muito além do que a nossa capacidade pode ter determinado. E muitas vezes a gente não sabe. Antes de resolver um problema, você não sabe qual é a necessidade cognitiva para lidar com ele. Então eu queria primeiro fazer essa grande advertência forte aí para você. Agora eu vou falar um pouquinho do Richard Hamming. Eu não tenho a menor ideia de quem ele seja, eu acho que ele é um geólogo. Mas ele criou um desafio muito interessante. Ele ia para festas, para coquetéis de cientistas, de filósofos, etc. E perguntava para essas pessoas: quais são os problemas mais importantes na sua área? Blá, 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 blá. Você está trabalhando em algum deles? Blá, blá, blá. E por que não? E é claro que isso não fazia ele muito popular em coquetéis. Ele deixou de ser convidado para eles depois de um tempo. Mas a mensagem importante que fica aí é, uma vez que você percebeu quais são os problemas que você considera mais importantes, talvez valha a pena pensar em trabalhar neles, os problemas mais interessantes da sua área. Afinal, eles são os problemas mais importantes da sua área, qualquer área que seja. Eu tomei a decisão de ir atrás do problema mais importante que eu encontrei, que era a inteligência artificial amigável. E por isso eu tentei ser Visiting Fellow no Singularity Institute, onde eu passei um mês como pesquisador. E eu vou falar um pouquinho sobre o Singularity. Pois bem, é uma comunidade intencional, ou seja, pessoas que vivem juntas ou que convivem por muito tempo porque elas têm um objetivo comum. Existem várias dessas na Califórnia, existem várias em Nova York, não é uma coisa tão comum no Brasil, uma grande república de pessoas que têm um objetivo comum. Eu considero muito interessante esse modo de vida. Muitos deles têm Asperger, das pessoas do Singularity, ou seja, eles têm o tipo de inteligência familiar aos mais autistas dentre nós. Alguns foram crianças prodígios, sabiam cálculo aos 8 anos, etc, etc. A velocidade de fala e expressão é absolutamente chocante. Muitas vezes, até por uma questão de travamento linguístico, era muito difícil entender o que eles estavam falando de tão rápido, a quantidade de bits que estava sendo transitada. E eles têm um background comum grande. Por exemplo, todos acham que a mente é um artefato computacional, todos defendem a hipótese dos muitos mundos da física quântica,
e uma série de outras coisas que são pressupostos sobre o universo com os quais você tem que começar a lidar se você quer lidar com um problema que está no universo físico, por exemplo, inteligência artificial. E, em geral, eles têm uma atitude de resolver a classe e não o problema. Isso é uma atitude muito clássica dentro da matemática, de encontrar um problema, tentar criar uma classe maior, ou da programação também, né, e tentar resolver a classe de problemas antes, ou seja, ir para um nível meta e não discutir o problema em si. Eles são mais bem informados do que alunos de MIT ou Harvard, pela experiência pouca que eu tive nessas universidades, mas de uma inteligência similar. Eles têm visões conflitantes sobre o que deve ser feito, e isso me assustou muito, porque eu gostaria muito que as pessoas mais inteligentes que estão lidando com o problema mais importante, pelo menos concordassem sobre o que deve ser feito. Isso faria com que a minha visão sobre o universo fosse muito menos negra e muito mais alegre. Ela é muito alegre, mas ela seria mais alegre se eu tivesse certeza que existe, no mínimo, concordância entre pessoas muito inteligentes tentando resolver os maiores problemas do mundo. Eles são financiados por pessoas de companhias razoavelmente famosas e lidam bastante com riscos existenciais, se importam muito com isso, foi uma coisa que eu descobri lá, que é muito relevante para eles. Eu vou falar mais sobre riscos existenciais em breve. Agora eu vou contar um pouquinho de história sobre 3 transhumanistas, certo? Esse aqui é o Nick Bostrom, ele se formou na Universidade de Gothenburg, ele fez 3,5 programas completos simultaneamente em filosofia, matemática, lógica matemática e inteligência artificial. Ele fez mestrado em física e filosofia e PhD em filosofia em Oxford. Ele é consultor das Nações Unidas, produz em média 10 papers por ano, aparece 40 vezes na mídia por ano. Ele é de um tipo particular de pesquisador em Oxford que recebe financiamento sem ter que dar aula, pela velocidade com que ele consegue produzir conhecimento. E ele foi considerado pela revista Foreign Policy como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Ele criou o Instituto do Futuro da Humanidade. A tese de doutorado dele é muito interessante, inclusive eu fiz eles comprarem ela lá na FEFELESH, sobre raciocínio antrópico, que é basicamente se localizar dentro de um universo como um universo que pode conter humanos e todas as milhões de consequências que isso pode gerar. Ele discute basicamente raciocínio antrópico, ética utilitária e riscos existenciais, talvez o principal defensor de que riscos existenciais são fundamentais. E ele fundou a Associação Mundial de Transhumanismo, na qual eu entrei acho que uns 3 anos depois. E esse é um transhumanista, não típico, mas exemplar. E ele tem 38 anos de idade. E esse aqui é um outro transhumanista, ele chama Ray Kurzweil. Aos 17 anos, ele asseriu, né, ele afirmou: eu quero fazer com que os surdos possam ouvir e os cegos possam ver. Isso como um undergrad no MIT. Ninguém acreditaria que alguém falaria isso antes de o homem ir para a Lua, e de fato, muitos anos depois, nem tanto, né? Vamos ver aqui. Em 1976, ele de fato delivers, ele de fato envia os cegos podem ver. Ele criou a primeira tecnologia de reconhecimento óptico de livros que lê livros para cegos. E em 2006, ele de fato delivers que os surdos possam ouvir, criando o primeiro pocket size, o primeiro tamanho de bolso, leitor de placas e sinais e coisas na rua. Então agora uma pessoa que é cega pode andar por aí, ela pode ler as coisas com um artefato do tamanho do meu bolso. Ele também tinha criado o original, ele só diminuiu ele ao longo do tempo, conforme a tecnologia foi crescendo exponencialmente. Ele ganhou 18 doutorados honorários e algumas medalhas, cartas de presidentes, etc, etc. Ele foi considerado 2 vezes uma das 100 pessoas mais importantes na revista Time, multimilionário, defende prolongamento da vida, é um best-seller e um singularitário. Ele tem 64 anos. E esse é o Eliezer Yudkowsky. Ele foi uma criança prodígio, tinha QI 143 medido para adultos quando ele tinha 12 anos. A inteligência dele é medida como aproximadamente 2 a cada 1 milhão de pessoas tem o nível de inteligência dele. Ele aprendeu cálculo com 13 anos e descobriu o problema da inteligência artificial amigável com 20 anos. Ele é oficialmente o descobridor desse problema. Ele notou que era o problema mais importante para a humanidade e fundou o Singularity Institute, como se deve fazer.
E ele tentou convencer programadores a respeito de inteligência artificial amigável. Mas ele notou que a distância inferencial entre o conhecimento dele e o conhecimento das pessoas com quem ele estava falando não podia ser percorrida a cada conversa. Então não era possível para ele tentar ensinar para as pessoas relevantes na área a quantidade de conhecimentos que ele achava necessário para poder lidar com o problema da inteligência artificial amigável. Então ele teve que mudar de estratégia. E o que ele fez? Ele decidiu que ele tinha que aumentar a racionalidade das pessoas através de broadcasting. Criou um blog, o maior blog de racionalidade do mundo, que chama Less Wrong, que tem dezenas de milhares de leitores. O QI médio dos Less Wrongers, segundo uma pesquisa que foi feita recentemente, é de 140, ou seja, uma pessoa a cada 1000. E, enfim, ele teve o prazer de ensinar para gênios a racionalidade. Ele decidiu aumentar a racionalidade em outras pessoas também, e escreveu um livro que chama Harry Potter and the Methods of Rationality, que é o fanfiction do Harry Potter mais lido do mundo, o segundo fanfiction mais lido da história. E agora, em um mundo um pouco mais racional, ele está voltando a pesquisar inteligência artificial para poder publicar e tentar diminuir a probabilidade de que a gente não consiga criar uma inteligência artificial amigável durante vamos dizer assim, esse experimento humano do qual todos nós somos participantes. Durante esse período ele publicou 2.000 páginas sobre racionalidades, resolveu alguns problemas de décadas na filosofia e refinou a nossa visão, especificou a nossa visão de o que é uma explosão de inteligência e suas consequências. E esse sujeito tem 32 anos de idade. Então esses são alguns dos transhumanistas, eles obviamente são os mais interessantes que eu consegui encontrar, mas eles dão uma amostra de que vocês não estarão em má companhia se considerarem transhumanistas depois dessa apresentação. Voltando ao Singularity Institute, bom, só para saber que esse problema é um problema importante não só da perspectiva da mídia, o governo chinês pegou pesquisadores do Singularity Institute recentemente, então existe uma questão política envolvida aí. Existem várias razões políticas para que um governo possa querer impedir ou se apropriar de uma tecnologia de software que desenvolve uma inteligência artificial, amigável ou não, e isso constitui em si um risco terrível, um risco existencial, inclusive. Uma crença comum no Singularity Institute é que o universo é fundamentalmente matemático. O Max Tegmark tem um paper muito interessante sobre o assunto. Quem gosta de pressupor que nós somos feitos apenas de entes matemáticos, lógica e etc, vai gostar muito desse paper. Ele modela a física, a lógica e a matemática uma na outra e tenta demonstrar, por uma série de razões, que nós vivemos no universo matemático, é bem divertido. Por que para trabalhar com inteligência artificial amigável pode ser um dos problemas mais importantes do mundo? Porque se ela não for criada, a inteligência artificial não amigável pode ser criada. E se nenhuma das duas for criada, a gente ainda corre todos os riscos de biotecnologia associados ao desenvolvimento de pandemias, de vírus e de outras entidades que poderiam causar o equivalente a doenças, talvez entidades não genéticas, que poderiam causar o equivalente a doenças e poderiam causar uma quantidade enorme de danos aí a todo mundo. Eu não vou poder fazer o exemplo do xadrez, porque eu quero mais tempo. Pois bem, o que mais me chocou quando eu estava lá, o nível de choque 3, assim. Algumas pessoas defendiam que talvez o requisito de software para se criar uma inteligência artificial amigável seja de tão poucas quanto as 10.000 linhas de código. Por comparação, o Windows 7 tem mais de 1 milhão de linhas de código. Então, se for só um obstáculo de software nesse sentido, a gente pode estar muito mais perto do risco e muito mais perto do glorioso benefício que isso poderia originar, se fosse amigável aos humanos, do que se imagina. Então, outra coisa, né? É um dos poucos casos na história em que você só tem uma chance. Eu esqueci o nome dele, mas houve um russo que teve uma chance de não destruir a humanidade. Os satélites russos começaram a apontar que os mísseis americanos estavam chegando, 3 mísseis, e ele tinha o comando do botão vermelho, e ele, por uma decisão legal prévia, ele tinha 5 minutos para tomar a decisão de se ele deveria apertar a retaliação ou não. E durante esses 5 minutos, contra todas as autoridades ao redor dele, ele decidiu, sistematicamente, que, sendo todas as outras coisas iguais, ele preferia não destruir o mundo. Então, ele não apertou o botão vermelho
ele não iniciou uma guerra nuclear que poderia ter gerado um dano muito maior do que o Holocausto. E por causa desse indivíduo, que é muito desconhecido, a ponto de eu nem lembrar o nome dele, apesar de ter trazido ele à apresentação, mais uma vez, nós estamos aqui hoje. Esse foi um caso em que só havia uma oportunidade de fazer a coisa certa. A inteligência artificial amigável é um outro caso. Porque uma vez que você tem uma superinteligência com uma determinada função e utilidade, com um determinado grupo de valores e desejos, muito mais inteligente do que os humanos, ela consegue persuadir, ou convencer, ou fazer o que quer que seja fisicamente necessário para executar seus valores. Então não é algo que você pode testar, guardar dentro de uma caixinha, garantir que dentro da caixinha é seguro e depois tirar da caixinha. A gente provavelmente só tem uma chance. Só tem uma oportunidade e como isso é inevitável, a gente tem que acatar a oportunidade. Porque senão alguma outra pessoa que não está preocupada com isso vai fazer isso. Sem querer. E vai criar uma superinteligência não amigável. Então, eu me atualizei ao longo da minha viagem para o Singularity Institute para muito mais medo do que eu tinha antes e muito mais importância do que eu tinha antes para todos esses fatores. Qual que é a ideia assustadora do Singularity Institute? Se alguém construir uma inteligência artificial avançada sem uma arquitetura amigável, que é provadamente amigável, ou seja, que se pode provar matematicamente que aquela arquitetura vai se manter estável e amigável aos humanos, provavelmente isso vai levar a uma inteligência artificial generalizada sobre-humana, uma arquitetura retirada da grande maioria das mentes possíveis, que não são suficientemente harmoniosas com o frágil e complexo sistema de valores humanos, que nos faz felizes e nos mantém passeando ao redor. Shock Levels in Action. Como você pode ajudar? O IERF, o Instituto para o qual eu estou fazendo essa apresentação, é uma associação sem fins lucrativos cuja área de futuro da humanidade busca promover o entendimento público da importância de questões relativas à tecnologia, integrar a sociedade brasileira aos movimentos singularitários e transhumanistas, transportar os conceitos de filosofia relevantes para as pessoas de computação antes da criação da primeira inteligência artificial generalizada. Porque isso é um trabalho que envolve filósofos. Os computeiros, em geral, se incomodam muito com a ideia de que seja necessário consultar um ético, uma pessoa que estuda ética, antes de começar o seu trabalho. Ele quer chegar logo, ele quer ver a humanidade fazer aquilo o mais rápido possível, mas isso me parece ser um perigo. Isso é um trabalho que envolve uma coalizão de diversas áreas, inclusos filósofos e matemáticos. Sinal vermelho significa que o próximo slide é o slide mais importante da apresentação. Se vocês estiveram dormindo até agora, por favor, parem. Esse é um bom momento para acordar. Se vocês quiserem se esticar, sim, não tem problema. Que eu vou falar algumas citações de como lidar com essa questão e outras como ela. Não proponha soluções até que o problema já tenha sido discutido, tão profundamente quanto possível, sem que você sugira nenhuma. Eu frequentemente usei esse édito com grupos que eu liderei, particularmente quando eles enfrentavam um problema muito difícil, que é quando os membros do grupo têm a maior probabilidade de propor soluções imediatamente. A nossa tendência é essa. A nossa tendência é propor uma solução imediata e achar que em 5 minutos a gente é capaz de resolver um problema. Quando a magnitude do problema é dessa ordem, isso não pode ser feito. A gente não tem a necessidade da constrição da ONU de 1 minuto por fala e um martelo que vai te impedir de continuar falando. Então, basicamente, a proposta aí do Singularity Institute vamos tentar procurar, dentro do grande espaço de mentes, qual nós somos apenas um minúsculo subset, retirar uma mente que seja uma mente amigável aos humanos, provadamente amigável aos humanos. Vamos dizer que nós dessemos para o Gandhi a capacidade de modificar o próprio código-fonte dele, ou seja, o próprio código de software dele, de maneira que ele ia desejar assassinar os humanos.
mas ele não tem a motivação para fazer isso. Então a maioria das funções de utilidade vai ser consistente sob reflexão. A pessoa não vai decidir, não vai mudar os valores dela, a inteligência artificial não vai mudar os valores dela para decidir ser não amigável aos humanos, se ela originalmente o era. Então se você quer fazer alguma coisa, você vai continuar querendo fazer ela, você não vai tomar a pílula que te faz querer o contrário. Bom, a inteligência é a força mais poderosa no universo conhecido. Uma inteligência maior que a humana provavelmente possui um impacto maior do que toda a inteligência humana até esse ponto. Dada uma explosão de inteligência, o impacto seria incrivelmente grande. E a propriedade mais importante de qualquer processo de otimização é o seu alvo, a região na qual ela guina o futuro, a região na qual ela dirige o futuro. Então a defesa do Yudkowsky e do Singularity Institute, que eu reifico aqui, é que a inteligência artificial amigável é o problema de matemática mais importante do mundo, que alguém realmente precisa ir resolver. Não é só um problema, não é só uma abstração. Alguém precisa ir lá e resolver isso, antes que seja um problema maior do que ele é agora. Eu gosto muito desse tema, dos maiores problemas do mundo, então eu vou falar um pouquinho sobre o tema em geral. E eu vou defender aqui que os 3 maiores problemas do mundo são, notem que eles não são matemáticos, então não é inconsistente com o que eu acabei de dizer, existe uma quantidade enorme de sofrimento. E além disso, os momentos deliciosos, maravilhosos, incríveis duram pouco. Segundo maior problema do mundo, doenças do coração, câncer, derrame e efizema. Queria pedir para vocês, por favor, que levantassem a mão se algum membro da sua família foi acometido por alguma dessas doenças, no tempo da sua vida que vocês possam lembrar, e que isso tenha gerado ou um sofrimento grande, ou a morte de alguém, ou alguma coisa assim. Estou vendo algumas mãos levantadas, cada vez mais delas. Pelo menos 70% das pessoas levantaram a mão agora. São problemas muito graves, muito terríveis. Então eu queria argumentar que esses são os maiores problemas da humanidade. Mesmo com as pressões seletivas nos leste asiáticos para expressar menos emoções, é muito fácil ver o sofrimento brutal dessa mãe, tendo seu filho preso nos escombros de um terremoto, um problema estabelecido pela natureza, terremotos, não é um problema proporcional à nossa mente. Aqui a gente tem a Terry tem câncer, ela perdeu todo o cabelo, perdeu todos os dentes, ela está instalando os dentes novos dela. Ela teve que fazer traqueostomia, a voz dela é assim, e ela tem que falar assim durante o dia inteiro. Isso deve ser bem desconfortável, além de socialmente muito ruim para a vida de uma pessoa. E eu vou falar agora que os genocídios são talvez o pior dos problemas que a humanidade enfrenta. Por quê? Porque nesse caso se trata da volição humana, da vontade humana, causando um mal tão grande, tão horroroso, tão atroz, quanto os demais males que foram causados pela natureza, sem a culpa de ninguém. É um momento em que diversas mentes se movem juntas para executar uma atrocidade e, infelizmente, tem imagens chocantes como essa, há menos de 25 anos, do genocídio de Ruanda, um mar de corpos jogado pela rua, sem camisetas, porque vale a pena pegar as camisetas dos mortos antes que eles apodreçam, algumas pessoas decapitadas, enfim, essas coisas são muito horríveis, e eu quero defender que eles são os 3 maiores problemas do mundo. Agora, vamos sair um pouco desse lado mais negro do universo e falar um pouco sobre os bons momentos, aqueles que eu falei que duram pouco, mas apesar de durarem pouco, eles existem. E já que eles existem, vale a pena ressaltá-los e salientá-los. São coisas pelas quais vale a pena colaborar, são coisas pelas quais vale a pena lutar juntos, como espécie, como grupo, etc. Eu queria lembrar vocês assim, de alguns dos bons momentos também, eu não quero que vocês fiquem com aquelas imagens como as imagens dessa apresentação. Alguns dos grandes momentos, por exemplo, um grupo aí, alegre, mostrando energia, jovialidade, saltando juntos numa universidade, provavelmente fazendo um flash mob. É um dos grandes momentos, talvez vocês já tenham vivido algum momento parecido com esse. Outra das coisas que os humanos apreciam muito e gostam muito de fazer e têm um prazer enorme fazendo é serem mesmerizados pela natureza, recentemente popularizado pelo vídeo do Double Rainbow no YouTube, ser bestificado pela beleza da natureza
é um dos prazeres que mais é satisfatório na vida. E eu acho que talvez mais apelativo a esse grupo ainda seja um outro tipo de prazer, um prazer um pouco mais sereno. Antes disso. E também tem o amor, que muitas pessoas consideram a força mais poderosa no universo, uma das grandes coisas que devem ser vivenciadas e, enfim, um dos sentimentos mais poderosos e que mais move os homens desde sempre, por muito tempo, imagino que continuará sendo, com ou sem inteligências artificiais. E agora sim, a coisa que move mais esse grupo, eu imagino, que mova bastante, que se goste muito, que é um prazer mais sereno, mais tranquilo, é o prazer da descoberta, o prazer do conhecimento. Então a gente tem aqui um professor sereno, avaliando suas equações e chegando à conclusão que está tudo bem, que tudo deu certo. E também tem os momentos de eureka, como desse garoto, ou desse professor de física, em que você finalmente percebe que todo aquele conhecimento se estruturou, entrou dentro de um sistema, se encaixou com o resto da sua visão de mundo e pode ser utilizado dali em diante. Eu acho que são momentos que valem a pena salientar. Mas eu também não vou ficar julgando ninguém. Tem gente que considera que a felicidade provém de fontes muito diferentes, e eu acho que isso ficou imortalizado na frase sexo e drogas e rock and roll. São diferentes maneiras de produzir cascatas de serotonina e dopamina no seu cérebro. Todos eles podem ser considerados maneiras de gerar felicidade em si mesmo. E às vezes algumas pessoas foram agraciadas com terem um pouco de tudo. E elas fazem Harvard, elas são extremamente bonitas, famosas, socialmente relevantes, apaixonadas, publicaram um paper de neurociência óptica, etc, etc. Então é bom saber que alguns níveis de experiência de felicidade podem ser feitos por alguém que fez um rap sobre o termo fuck you. Enfim. Agora eu quero voltar um pouco para os nossos problemas. Espero ter gerado um pouquinho de emoção positiva nesse meio tempo. E dizer que, na verdade, eu estava enganando vocês. Isso é uma lista transitória. Essa lista é transitória porque cada um desses, na verdade, representa uma outra coisa. A razão pela qual nós não gostamos de genocídios é porque eles representam uma perda massiva de vidas. É porque nós não gostamos que dezenas de milhares ou milhões de pessoas morram por razão alguma ou por uma razão étnica que não faz muito sentido. A razão pela qual nós não... A coisa que liga os problemas, os ataques do coração, o câncer, o derrame e o efizema é o envelhecimento e não o cigarro. O maior fator de risco para todas essas doenças, apesar de todo mundo achar que é o cigarro, é o envelhecimento. Quanto mais velho você é, maior a probabilidade de você ter qualquer uma delas. E a questão do sofrimento, bom, eu acho que não é tanto uma questão sobre quanto sofrimento existe no mundo, mas é importante a gente pensar em outros modos de ser feliz, em outros modos de aproveitar. Então eu vou propor uma transição de que, na verdade, o maior problema do mundo é a perda massiva de vidas. O segundo maior problema é o envelhecimento. E a coisa pela qual nós mais devemos lutar, e não o maior problema, por favor, não achem que é isso que eu estou dizendo, nós devemos lutar por uma quantidade maior de amizade, de amor, de alegria e do sentimento de significado que acompanha as descobertas científicas e o aprendizado. Mas eu enganei vocês de novo. Na verdade, essa também é uma lista transitória. Porque se nós formos pensar bem, quais são as coisas que estão fazendo isso hoje em dia? Por que essas coisas são um problema? Eu vou propor mais uma modificação. Eu acho que riscos existenciais são o maior problema do mundo. Enquanto a perda de 99% das vidas humanas de hoje causaria um dano da ordem de 7 bilhões de vidas perdidas, o que seria massivamente terrível, um risco existencial, ou seja, um risco que é capaz de cercear permanentemente os valores humanos ou, de fato, extinguir a espécie, ou seja, impedir o potencial humano de uma dessas duas maneiras, corta um potencial de 10 elevado a 32 vidas. E aqueles que são familiarizados com potências de 10 vão saber que não há como você sair ou desviar de um argumento com esse poder de força, assim, com esse poder de ataque. Então, riscos existenciais eu acho que são o maior problema do mundo.
são também um dos problemas que está sendo menos avaliado, menos estudado, menos trabalhado, e eles devem ser trabalhados mais intensamente. A razão pela qual isso é ruim, e o maior fator de risco é o envelhecimento, é porque eles causam a morte. É isso que eles têm em comum. Morrer é horrível. Morrer não é apenas horrível. Que as pessoas morram ao nosso redor é um dos maiores sofrimentos que a gente tem. Pasmem vocês, mas 95% das pessoas da história morreram. Nós somos os poucos agraciados com não termos morrido ainda. 95% dos seres humanos que já existiram, 1 a cada 20. Não, 19 a cada 20 morreram. E isso é um risco terrível, e isso precisa ser corrigido. Esse é o problema. A gente percebe ele de outras maneiras, a gente nota outras coisas. Mas o problema verdadeiro é isso. É isso que a gente tem que combater. E por fim, como é que a gente vai causar mais amor, amizade, alegria e significado na vida humana? Existe um limite, esse limite foi determinado pela evolução. Esse limite foi determinado pela quantidade de prazer que um animal podia sentir, quando quem estava criando esse limite de prazer era um sistema que junta a necessidade genética com a quantidade de prazer. Mas essas duas coisas podem ser separadas. O valor evolutivo de uma ação, ou seja, tirar a mão do fogo, pode ser separado do sentimento que essa ação causa. Ele só não foi separado porque para a evolução não faz diferença, ela não se importa com os nossos sentimentos. A evolução não dá a mínima para como a nossa hipófise se liga ao resto do nosso cérebro. Ela só se importa que os nossos tataranetos sobrevivam. E por isso a gente precisa separar essas duas coisas. A gente precisa melhorar a natureza humana. Então um dos maiores problemas do mundo, na minha opinião, o terceiro maior problema do mundo, é que a natureza humana precisa de melhorias. Bom, dentre esses problemas, qual que eu acho que é o maior problema com a minha relevância contrafactual? Ou seja, dado o meu histórico de vida, uma vez que eu tenho aprendido essas coisas, passado pelos momentos que eu passei, vivido o Singularity Institute, feito filosofia na USP, etc, 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 qual que é a coisa na qual eu acho que a minha relevância pessoal, contrafactual, é mais relevante? Eu acho que a gente discutiu uma questão ética, uma questão de filosofia, e tentar transmitir ela, porque não adianta só discutir, mesmo que eu chegue à conclusão certa, se os computeiros não aceitarem a conclusão, eu não ganho nada com isso. Então, eu discutir a questão de se os nossos valores atravessarão a singularidade, ou se os nossos valores atravessarão, em geral, as transições tecnológicas. Diversos institutos já fazem isso pelo mundo. Eu fui visiting fellow em um deles, eu sou membro de outro, mas dadas as condições de vida aqui no Brasil, eu queria dar um olhar mais brasileiro para isso. E para isso, eu e alguns amigos, dos quais estão aqui quatro. Criamos o IERF, o Instituto Ética, Racionalidade e Futuro da Humanidade. Não só para discutir essa questão em particular, mas para transmitir esse tipo de ideias ao público brasileiro, transmitir esse tipo de ideias e colocar os intelectuais do Brasil no debate. Pois bem, isso é um pouco de autobiografia. Quais são os valores que devemos preservar? Vou falar um pouquinho sobre essa questão, deixa eu ver quanto tempo ainda tenho. Já foi? Então eu vou pular um tanto dessa questão. Existem muitos valores que são universais a todas as sociedades humanas, dos quais uma parte deles foi sumarizada por algumas pessoas, mas a gente ainda tem muito poucas pistas sobre o que se deve preservar e sobre o que deve ser, sobre como a gente deve orientar os valores futuros. Tem algumas tentativas que foram feitas. Os transhumanistas têm valores que eu acho que já foram extraídos da apresentação em geral. É importante salientar que transhumanistas defendem que nós devemos nos tornar mais inteligentes, não só individualmente, mas coletivamente, além de desenvolver inteligência de máquinas. E muitos de nós tentam melhorar nós mesmos eticamente. Então a gente pode refletir nas nossas ações passadas e nos arrepender que em certas situações nós não exibimos um grau de virtude maior e de cuidar dos outros maior, ou a virtude da paciência, por exemplo. E
cultivar virtudes em nós mesmos é uma tarefa muito difícil. Então, assim como tudo mais, a nossa ética também precisa ser modificada. Ela também foi esculpida por um processo complexo, que não é só a evolução biológica, mas também a evolução cultural. Mas são dois processos que têm seus defeitos e que podem ser aprimorados. Então, mesmo o nosso pensamento ético pode ser melhorado. Eu queria lembrar vocês do slide mais importante da apresentação. Por favor, não proponham soluções até que o problema tenha sido discutido tão profundamente quanto possível, sem sugerir nenhuma. Isso vale para a inteligência artificial. Isso vale também para a questão de quais valores nós devemos preservar. É uma questão muito difícil e a gente só tem, se surgir de fato uma inteligência artificial, a gente só tem uma chance de resolvê-la. O que levar para casa dessa apresentação? Eu quero que vocês leiam essa lista e só para provar que eu sou muito literal nas minhas coisas, 20 dentre vocês vão de fato levar isso para casa. Eu quero ver quão bem calibrada é essa plateia. Se você acha que você é das 20 pessoas mais interessadas em receber esse papel, agora, por favor, levante a sua mão o mais alto possível. Eu quero ver se chega perto do número 20. Ok, temos ali 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 24. É uma boa calibragem. Eu vou deixar um aqui. E os demais podem ir passando. Se você levantou a sua mão de maneira profunda, por favor, pegue. Se não tiver um no final, eu juro que eu providencio para você. Me manda o seu e-mail, etc. Eu achei que ia ter menos pessoas aqui hoje. Mas eu também quis fazer com que isso fosse levemente excludente, para que quem ganhasse realmente valorizasse os papeizinhos. Eu quero salientar que os itens 8 e 9, o transhumanismo e a singularidade não vão se resolver sozinhos. Nós precisamos da sua ajuda. Por favor, colaborem com o IERF. E essa é a resposta que eu mais recebo quando eu peço para as pessoas colaborarem com quaisquer problemas fundamentais importantes. Mas eu sou apenas um aluno, um professor, um brasileiro, um matemático, cientista, filósofo, um biólogo. Eu não posso ajudar. Isso é falso, gente. Isso é falso. Existem poucos de nós o suficiente, existem poucas pessoas interessadas nesse problema o suficiente para que precisemos da sua ajuda. Da sua, de cada um de vocês. Por favor, contacte-nos hoje, aqui, depois das apresentações. Quando eu falo contacte-nos, eu, ele. E, por favor, Léo, cria uma lista para as pessoas passarem o e-mail delas, se elas quiserem, numa folha de papel. Ok, continuando, eu vou passar um pouquinho mais, mas ainda tenho um tempinho. Essa é a questão que eu estou tentando aprender a aguentar não responder, de acordo com o diálogo do primeira tarefa. Qual é a sua? Como você pode ajudar? Ok, eu quero ajudar, mas eu não sei como. Contate-nos pelo site e conte mais a seu respeito. Sem saber informações sobre as pessoas, a gente acaba subavaliando no que elas podem ajudar. Quanto mais conhecimento tivermos sobre quem está oferecendo ajuda, melhor essa pessoa pode ajudar. O jeito mais fácil, traduza textos do inglês para o IERF. Fale mais sobre o seu projeto, que é relacionado, que tem a ver com algum desses temas, para os nossos membros. Assista o TED Talk sobre inteligência artificial meu. Hoje é dia 8, já acabou a votação, então não é mais relevante se eu vou para o TED Global ou não, mas é um TED Talk interessante de 5 minutinhos. Transmita essas ideias para seus amigos. Isso é muito pouco conhecido no Brasil, comparado à maioria dos outros países e outros países de mesmo status socioeconômico. Doe tempo, ou dinheiro, ou espaço de apresentações, ou etc., para o IEF. O Setzer doou um espaço de apresentação ótimo aqui. Eu estou aqui hoje porque ele viu uma apresentação minha e me chamou para apresentar aqui no IME. Se vocês têm como fazer isso, isso é de extremo valor. Contrate-nos para palestrar em seu instituto, escola ou empresa. Alguns dos membros do IEF fazem apresentações. Eles têm apresentações sobre diversas coisas, não só sobre singularidade, sobre transhumanismo, sobre riscos existenciais e sobre altruísmo eficiente também, que é um tema não diretamente relacionado, mas muito importante. E, finalmente, é claro, se você conhece pessoas de extrema relevância e importância para essas questões,
contate-as, fale sobre elas, etc, etc. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado.